Sabe qual é a única forma de a gente conseguir alcançar todos os nossos objetivos? É cada vez mais agindo como imagem e semelhança de Deus e deixando um pouco de lado esse lado nosso meio animal. Não entendeu direito o que eu tô falando? Fica aí então que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Fala sábios, bem-vindos a mais um Em Busca da Sabedoria. Eu sou Felipe Paranhos e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito legal. Vou me arriscar e falar um pouquinho mais como funciona o cérebro, como que funciona nossos impulsos, nossas atitudes e a importância de a gente agir cada vez mais com a imagem e semelhança de Deus, explorar o máximo aí do potencial do ser humano. Antes disso, como sempre peço para vocês, já se inscreve aí no canal, curte para vocês não esquecerem depois de curtir no final e comentam durante o vídeo se achar alguma coisa interessante, pausa, comenta, para sempre trazer alguma discussão, para agregar no assunto, para fazer alguma crítica. Fiquem à vontade aí, deixa um comentário, beleza? Bora lá então. Outra coisa que eu queria pedir para vocês antes é assistam o vídeo até o final. Isso é bem importante também. Eu vou trazer algumas pesquisas, principalmente a pesquisa final desse vídeo, é bem interessante e dá um embasamento muito legal para tudo que a gente vai estar falando. Então assista aí até o final. Bora lá então, vamos falar um pouquinho melhor. Por que a gente tem que ser cada vez mais uma imagem e semelhança de Deus e deixar de lado esse lado meio animal aí que existe em todos nós? Isso é um consenso entre diversos estudiosos de universidades, principalmente da Europa, que eles falam que 95% do tempo a gente age de forma inconsciente. Nosso cérebro age de forma inconsciente. O que quer dizer isso? Um bom exemplo, basicamente, é quando a gente está dirigindo. A gente está consciente que a gente está dirigindo, mas o nosso cérebro basicamente age de forma inconsciente. A troca de marcha, acelerar, frear, olhar no retrovisor, tudo isso acaba agindo de forma inconsciente porque ele já foi estruturado, já foi feito meio que um programa na nossa mente que ele sabe o que ele tem que fazer em cada determinada situação. Então isso ajuda muito, isso é muito importante, é uma ferramenta super valiosa do corpo, porque o cérebro consome por volta de 20% de toda a glicose e oxigênio do corpo. E a massa dele é menor que 5% quando comparado com todo o corpo. Então se ele funcionasse todo momento totalmente consciente, esse consumo energético ia ser muito maior. Isso traria um cansaço para a gente, um desgaste muito grande. É algo semelhante que a gente sente quando a gente aprender algo novo, um instrumento novo, uma língua nova. Às vezes sente um desgaste, uma dor de cabeça muito grande, que é devido a esse gasto energético que a gente tem excessivamente, porque está tudo muito consciente, não está no nosso inconsciente. Não está ficando fácil ainda, não vem as palavras de forma fácil, as partituras não vêm de forma fácil, o dedo não funciona ali da forma automática. E isso, esse programa, ele é construído durante toda a vida, mas principalmente na infância. Então, aí fica também um recado para todas as pessoas aí que têm crianças ou têm irmãos, sobrinhos mais novos, a importância da gente, dos 0 aos 5 anos, tomar muito cuidado com as experiências que as crianças passam, porque eles são esponjas emocionais. Então, todas as experiências que eles têm acabam construindo ali sinapses, construindo estrutura do cérebro, que pode relacionar com algumas atitudes inconscientes mais para frente, que são perigosas. Que podem ser, por exemplo, se a pessoa fica presa em algum lugar e ela vai e relaciona isso com uma situação de medo. Às vezes ela pode ficar depois presa em outro lugar, um quarto fechado, por exemplo, e entrar em um desespero, porque o cérebro dela relacionou àquela situação que ela passou. E isso é apenas um exemplo. Ou outras como crenças limitantes, de você ficar falando sempre para a criança, ah não, o dinheiro é sujo, ou o dinheiro é difícil. A pessoa cresce com aquilo e fica no inconsciente dela. E às vezes, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a lei da atração e tudo, mas você pode afastar aquilo de você por ter isso no seu inconsciente. Você sempre você acredita naquilo, então você faz aquilo se tornar real e não faz com que o dinheiro flua de forma mais natural na sua vida. Mas isso aí depois a gente explica um pouquinho mais tranquilidade, mas tomar cuidado com o que a gente faz com as nossas crianças, porque está criando essa estrutura, né, emocional. E o que é essa estrutura inconsciente? A estrutura inconsciente praticamente é o nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico é aquele que funciona para a gente ter nossas necessidades básicas, como por exemplo avisar que a gente precisa se alimentar. Então manda uma mensagem para o cérebro, a gente fica com fome, a gente come e depois tem ali a dopamina para ser um sistema de recompensa do nosso corpo. Então o sistema límbico é o sistema das nossas necessidades. Se a gente, por exemplo, começa a ficar com calor, começa a subir a temperatura do corpo, a gente começa a suar para regular essa temperatura do corpo. Então ele funciona meio que de forma automática e ele é extremamente fundamental para nossas atitudes do dia a dia. Só que isso praticamente todos os animais têm, porque ele precisa reconhecer quando é um perigo, quando está com fome, como que ele age, e isso acaba sendo meio que instintivo do ser humano. Só que o ser humano tem uma outra parte que chama o córtex pré-frontal,
que é um local muito desenvolvido e bem complexo, principalmente nos seres humanos, onde ali está toda a parte de julgamentos, fazer planejamento a médio e longo prazo, aprender com experiência, ter empatia, toda essa parte mais humana do ser humano, que seria a nossa parte de imagem e semelhança de Deus, está ali localizado no córtex pré-frontal. E ele ajuda a controlar e a determinar o que é correto, o que é certo e controlar meio que o sistema límbico. Por quê? Se a gente não tiver esse córtex pré-frontal agindo a todo momento, a gente acaba agindo meio que como um animal. Então, como que funciona o animal? Ele vê, tá com fome, aí ele come, aí libera dopamina, ele acha bom. Aí ele já gravou no cérebro, poxa, se comer aquilo ali é bom, libera dopamina. Daqui a pouco ele vai lá, chocolate libera mais dopamina do que comer brócolis, sei lá. Então eu vou lá, vou comer chocolate. Aí eu vou lá, vou comer chocolate de novo. Aí eu quero mais dopamina, eu como de novo. Então você não tem esse córtex pré-frontal para julgar, para entender, para fazer decisões críticas no cérebro, para você conseguir entender, falar, pô, isso não é bom para mim a longo prazo, isso pode ser ruim para minha saúde. Então, se você não desenvolve esse lado do córtex pré-frontal, a gente acaba ficando meio que dependente, agindo muito como um animal de fato, de forma automática e dependendo muito dessa dopamina. Dopamina é algo que eu vou falar muito até mais pra frente em relação à parte de vícios, tudo. Dopamina é extremamente importante, só que ela é perigosa. E quanto mais você começa a entrar nesse sistema da dopamina, vou dar um exemplo, sei lá, talvez de jogos. Então você começa a jogar jogos virtuais. Você joga e daí aquilo libera uma dopamina em você. Só que daí, dependendo do jogo, às vezes tão excitante é aquilo que está acontecendo na tela, acaba liberando uma boa quantidade de dopamina. E o cérebro fala, poxa, isso é legal. E você continua jogando. E daqui a pouco você para fazer outra coisa. Não, pô, vamos jogar, porque libera dopamina. Aí você vai lá e joga mais. E daí acontece, o cérebro vai começando a perceber, pô, tá tendo uma enxurrada de dopamina. O que você faz? Você acaba perdendo receptores de dopamina, vira meio que inibidores no seu cérebro. E você precisa de mais dopamina para gerar aquela mesma sensação que você sentiu no começo. Então você começa a ter que jogar mais horas, achar jogos mais excitantes para conseguir te estimular a ficar ali. E aquilo começa a virar um círculo vicioso. E então eu fui buscar ali na fonte de toda a sabedoria, né? A Bíblia sempre a gente consulta, que fala um pouquinho mais sobre esses comportamentos nossos, sobre nossos impulsos, como que a gente deve agir. E lá eu achei em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 4 a 5, ele fala assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Além disso, ele fala muito em Colossenses 3, em Gálatas 5, fala um pouco sobre essas paixões, essa atitude desenfreada, e não agir de forma consciente, de forma sábia. Então, a Bíblia deixa bem claro pra gente a importância da gente dominar esse impulso, dominar esse sistema límbico e agir de forma racional, e aprender com os nossos erros, em fazer planejamentos de médio e longo prazo, em olhar de forma crítica, em buscar as coisas do alto, buscar as coisas que são realmente valiosas, e não deixar a gente se perder por esse sistema de recompensa bobo que faz a gente ficar ali, como eu falei no nosso vídeo de 10 formas de usar o tempo como sabedoria, que a gente às vezes fica ali no feed, o feed acaba do Instagram, a rede social, acaba sendo uma liberação de dopamina muito grande. Só de você tentar ali esperar ver uma notificação, uma liberação de dopamina. Às vezes você fica viciado, alguma pessoa curtir a sua foto, ou deixar um comentário, ou fazer alguma coisa. Isso acaba sendo tudo uma escravidão, algo que te domina e que faz você ficar preso naquele ciclo, um vício que acaba te prendendo, te tirando o foco de coisas maiores, do seu raciocínio crítico, acaba tirando a sua empatia às vezes com o outro, deixa de você viver o seu propósito e você acaba ficando nesse ciclo, preso em joguinho, preso em todas as outras coisas que fazem só você liberar essa dopamina, se sentir bem por um momento, só que depois você vai precisar de mais dopamina, porque você não está de fato realizado, você não é feliz com você não está... O seu córtex pré-frontal, ele faz os julgamentos, ele sabe que você não está agindo da forma ideal, que você não está no peso ideal que você gostaria, que você não está com as atitudes ideais que você gostaria, que você não está no emprego ideal que você gostaria. Só que às vezes você não consegue colocar disciplina para sair desse ciclo da dopamina, de pequenos agrados, de pequenos sistemas de recompensa. Você desconta isso na comida, desconta isso em dormir demais, desconta isso em diversas outras formas que são mais fáceis. Você sente um prazer momentâneo, e isso tira você totalmente do foco, que é aquilo, de ver o seu propósito, de buscar sabedoria, de buscar algo diferente, algo de fato engrandecedor. Você fica totalmente dominado por esse lado animal. E dessa forma a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, aquilo que a gente quer a médio e longo prazo, e de fato viver o que a gente sempre tanto deseja no nosso coração.
Outro experimento para finalizar aí, foi um experimento que eu achei muito interessante, que eles fizeram com algumas crianças que deixavam um marshmallow na frente delas e falava assim, ó, se você esperar, um adulto falava, se você esperar eu voltar, eu vou te dar 2 marshmallows. Mas se você quiser muito comer, você aperta o sininho, você desiste, eu volto e você pode comer, você vai ficar só com 1 marshmallow. E as crianças ficavam ali com aquele marshmallow, elas não conseguiam resistir, porque a parte inconsciente delas forçavam de tal forma elas comerem esse marshmallow, porque sabia que aquilo ali seria uma liberação de dopamina, um prazer, que as pessoas, a grande maioria das crianças não conseguiam resistir, batia o sininho e comia. Só que ali era uma briga entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, porque o córtex pré-frontal sabia que se esperasse mais um pouquinho, eles iam ganhar mais marshmallow, então seria a melhor decisão, e não ser dominado por aquele momento, aquele sentimento momentâneo. E ali, esse estudo foi feito nos anos 70 e foi replicado agora. E daí eles entrevistaram essas pessoas que fizeram o estudo lá nos anos 70, as que eram crianças que agora já são adultas. E eles conseguiram constatar que as pessoas que conseguiram resistir e se dominar com o córtex pré-frontal, elas conseguiram ser admitidas em melhores faculdades, ganham melhores salários, têm casamentos mais saudáveis e têm uma alimentação melhor. Olha isso, eu achei isso muito impressionante, achei isso muito incrível, como a gente conseguir se dominar, a gente não agir por impulso, não comer logo de cara ali, não deixar ser dominado pela dopamina de uma forma animalesca, mas fazer julgamento certo com o córtex pré-frontal, saber o que é melhor para sua vida, fazer um julgamento correto e se dominar, dá muito mais frutos do que você agir como qualquer animal. Então essa é a mensagem de hoje, queria que vocês ficassem na reflexão aí, como vocês vêm agindo aí no dia a dia. Comenta aí como você está deixando esse sistema límbico te dominar, ser o senhor da sua vida, e não deixando o seu julgamento, o seu pensamento crítico de fato tomar as decisões. No próximo vídeo eu vou dar algumas dicas de como a gente usar o córtex pré-frontal da melhor forma possível e não deixar que o sistema límbico domine a gente. Beleza? Valeu!